Fala galera, beleza? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês antes do vídeo começar. Vocês sabem o que são compósitos? É uma pergunta difícil, né? Bom, mas se vocês não souberem, não se preocupem. Vem comigo que eu vou te ensinar o que são compósitos. É uma mistura gerada a partir das três classes principais de materiais: cerâmicas, metais e polímeros, que é para a composição de um terceiro material que tenha características específicas dos materiais utilizados em sua composição. Imagine só, é como se eu pegasse as qualidades de duas pessoas e juntassem em outra pessoa. E o principal objetivo do compósito é obter um produto com maior qualidade. E só lembrando que no canal temos vídeos falando sobre as cerâmicas, metais e polímeros. Bom, mas esse vídeo aqui é sobre compósitos. E apesar dos compósitos serem considerados tecnologia de ponta utilizados em carros de Fórmula 1 e aeronaves, esses materiais têm origem há milhares de anos, já que madeira, tecidos musculares e ossos são exemplos de compósitos naturais. E esses materiais compostos, eles são muito utilizados em diversos ramos da indústria e estão presentes tanto nos componentes eletrônicos, elétricos e mecânicos, quanto nas estruturas dinâmicas ou estáticas. As principais características desse tipo de material são a sua alta resistência à corrosão e à deterioração sob temperaturas elevadas. Eles são leves e rígidos e apresentam também alta resistência mecânica à fadiga. Os compósitos, eles possuem divisões básicas. Essas fases são denominadas de matriz do material. Ela é responsável por conferir a estrutura do compósito, enquanto o material reforço é responsável por realçar alguma de suas propriedades desejadas. Dessa forma, a matriz preenche os espaços vazios que se estabelecem entre os materiais reforçados, enquanto esse material reforço irá garantir as propriedades químicas e físicas do compósito. A fase matriz dos compósitos podem ser cerâmicas, metálicas ou poliméricas, mas geralmente são escolhidos os polímeros e metais como as matrizes principais. Até rimou. Pelo simples fato de apresentarem ductilidade, característica que é frequentemente requisitada pela indústria. Nos compósitos reforçados com fibras, a fase matriz serve para várias funções. Em primeiro lugar, ela une as fibras umas com as outras e atua como o meio através do qual uma tensão aplicada externamente é transmitida e distribuída para as fibras. Apenas uma proporção muito pequena de uma carga aplicada é suportada pela fase matriz. A segunda função da matriz é de proteger as fibras individuais contra danos superficiais em decorrência de abrasão mecânica ou de reações químicas com o ambiente. Essa interação pode provocar defeitos superficiais que são capazes de formar trincas, as quais podem levar a falha sob baixos níveis de tensão de tração. Assim, finalmente a matriz separa as fibras e, em virtude de sua ativa baixa dureza e plasticidade, previne a propagação de trincas frágeis de uma fibra para a outra, o que poderia resultar em uma falha catastrófica. Em outras palavras, a fase matriz serve como uma barreira contra a propagação de trincas. Alguns exemplos que podemos citar são os materiais de matriz para compósitos: fibras de vidro, carbono, orgânicas de carbeto ou silício, entre outras. Elas são bastante utilizadas nas indústrias automotivas. E nessa área, as propriedades que geralmente são almejadas são a resistência à temperatura, rigidez e resistência à fadiga. Outra vez, os compostos se saem bem, tendo como principal uso o de peças de interior, o de estruturas externas, o de partes do motor e componentes mecânicos e o de componentes elétricos e eletrônicos. O compósito, ele também é bastante utilizado na indústria aeroespacial e militar, onde a rigidez mecânica e baixa densidade são os critérios essenciais e determinantes. E nesse setor, os compósitos são utilizados da seguinte forma: como principais peças estruturais, fuselagens das aeronaves, pás de rotor e cabinas de helicópteros, capacetes, bocal de foguetes, macas de resgates e entre diversas outras coisas.
Esse tipo de material também é utilizado nas indústrias de construção civil, que é um setor de extrema importância para a sociedade. E nesse caso, os compósitos são ideais pela sua resistência, densidade reduzida e resistência ao impacto. Também baixa inflamabilidade, quando ele é utilizado com combinação adequada de resinas e aditivos. E algumas das aplicações de compostos nesse ramo são a de painéis, formas para concretos, peças sanitárias, artigos decorativos, perfis de janela e argamassa. Ah, e só para deixar bem claro, esses materiais não se limitam apenas a esses setores. Existem muitas outras áreas em que os compósitos atuam e fazem grande diferença, indo de recreação e lazer até geração de energia limpa. E agora vocês podem ver que esse tipo de material ele foi um grande avanço para a indústria de um modo geral. E esse fato ocorre por uma série de vantagens que os compostos oferecem, como vocês viram nesse vídeo. Com isso, os produtos têm uma qualidade maior e características escolhidas para que o produto possa ser mais eficiente, além de mais vantajoso para a indústria e para o consumidor. Bom, galera, foi isso. O vídeo de hoje foi esse e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que são os materiais compósitos. Eu espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação. Forte abraço, é nóis!